Tudo bem, Reinaldo? Primeiramente, satisfação novamente falar contigo, né? Faz grandes coberturas aqui na cidade de Sorocaba. Bom, o nosso escopo de trabalho na Câmara Municipal vai ser sentando com o Executivo, ouvindo o Executivo, tentando ajudar, intermediar serviços no primeiro momento. É claro que vamos fiscalizar o Executivo, as instituições municipais, é para isso também que um vereador é eleito, vamos ouvir o cidadão. Eu aproveito para dizer, Reinaldo, o nosso gabinete vai estar com as portas abertas a partir de janeiro. Caso você tenha alguma demanda, sugestão, denúncia, projetos, traga para nós. Terei uma equipe ali toda técnica, capacitada para te atender, para ouvir sua demanda e para a gente poder trabalhar com isso daí. Então, vamos também promover o conservadorismo aqui na cidade de Sorocaba. Queremos que Sorocaba seja um exemplo para o Brasil de conservadorismo, honestidade e retidão. Quais são essas pautas que justamente convenceram o eleitor sorocabano para a sua eleição? O eleitor, né, é muito boa a sua pergunta, Reinaldo, porque aquele que dedicou o seu voto a mim foi um voto de consciência. Foram pessoas de consciência, pessoas que conheceram meu trabalho ou já acompanhavam meu trabalho, tendo em vista que não tive tempo de TV, não tive tempo de rádio, foi uma das campanhas mais enxutas. Eu fui o meu maior doador de campanha, recusei fundo partidário, não tive outros tipos de ajuda ou benefícios, não tive equipe paga, não tive bandeiras, não fiz carreatas, ou seja, não tive diretório político, eu não tive quase nada. O que eu tive foram pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que acompanham, e eu posso citar, Reinaldo, mais de 500 pessoas pediram voto para mim. Isso eu sei porque elas me mandavam, eu conto contigo, eu quero que você entre, mandava print, mandava informações. Então, eles contribuíram muito para me eleger, e eu devo muito a esses apoiadores. Inclusive, a vitória é do conservadorismo, a vitória é da honestidade, foi uma vitória na raça mesmo. Então, eu digo para você que é possível nós fazermos a política nova, e desse jeito iremos trabalhar. Foram 2.847 votos de consciência. Deus abençoe a todos. Você acredita que desde quando você liderou os movimentos de rua aqui pelo impeachment da Dilma, contra a corrupção, esse seu trabalho também continuará? O cidadão, ele está buscando novos rostos para a política? Sim, está buscando. Até mesmo com a sua pergunta anterior, né? A bandeira que nós defendemos e o novo rótulo que você disse para a política. As bandeiras foram essas: defesa dos valores da família, né? Combate à doutrinação ideológica, à doutrinação progressista, marxista. Eu digo sempre, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela contribuiu muito, foi um dos motivos para entrar na política. Nós vamos vistoriar, acompanhar, fiscalizar as escolas municipais, vamos acompanhar, não queremos doutrinação ideológica, erotização infantil aqui na cidade de Sorocaba. Então a nossa bandeira é o combate ideológico, a defesa dos valores da família e a liberdade econômica, a desburocratização, porque eu quero que aquele que empreende, aquele que produz, aquele que comercializa, eu quero que ele ganhe dinheiro. Então, um político, pensando nessa política nova, e essa sua outra pergunta, Reinaldo, é exatamente isso. Eu quero trazer o desenvolvimento para a cidade de Sorocaba. Eu quero tirar a burocracia do cidadão sorocabano. Eu quero que o cidadão sorocabano possa se desenvolver intelectualmente, socialmente, profissionalmente, e vamos trabalhar os 4 anos de mandato com esse foco. Essa que é a preocupação dos pais hoje com a sexualização infantil precoce é premente e real, né? Esse é um tipo de bandeira que se fortaleceu no Brasil? É um tipo de bandeira que a gente tem que fortalecer cada vez mais, continuamente e sem interromper o avanço. Por quê? Porque existem grupos aí que querem transformar em direitos. Olha só, entenda isso, cidadão. Existem grupos progressistas que estão trabalhando com direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes. Opa, uma vez que você transforma em direito uma questão, é difícil revogar, porque direitos, o Brasil, né, a população brasileira entende que direitos não devem ser retirados. Mas que direitos, né? Uma vez que nós temos que defender o equilíbrio entre direitos e deveres. E se você parar para pensar, Reinaldo, olha só, a causa, vamos chamar de pedofilia, né? A pedofilia, ela é latente na Ásia, na África, no Oriente, né? Casam-se com crianças em muitos países africanos, em muitos países ali do Oriente Médio.
Então, da Ásia, muitos países asiáticos, quando você olha para o Brasil é um país ocidental. A pedofilia aqui é crime, mas tem grupo muito forte aí, uns grupos muito fortes, grupos esquerdistas, que querem de pouco a pouco legalizar essa questão. E nós trabalharemos muito, muito, muito contra isso, porque nós temos que defender e proteger nossas crianças. Uma vez que transformar em direito, né, a questão sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes, é um passo a mais para a liberação da pedofilia. Basta ser consensual. Isso nós não podemos permitir aqui no Ocidente, tá certo? Como que você se vê aí tomando posse na Câmara Municipal e como você pretende elaborar o seu discurso? O meu discurso ele vai se manter o mesmo. Desde 2010, quando eu me tornei um ativista conservador, a partir de 2013, quando eu comecei a escrever meu livro, em 2015, quando eu publiquei um livro conservador chamado A Tomada de Decisão e os Formadores de Opinião, desde 2010, com a causa conservadora, uma vez que nós do movimento conservador, essa bandeira aqui que você pode ver, né, nós vemos o conservadorismo como uma causa. A política para nós, né, aí todo o seu trabalho com Chaves, etc., isso é segundo plano. Primeiro, nós queremos trabalhar em prol da causa conservadora. Nós, do movimento conservador, vemos como uma causa. Se qualquer outro que se diz conservador colocar o conservadorismo, a causa conservadora, abaixo da questão política, aí realmente tem algo errôneo. Então, o nosso discurso se manterá o mesmo. Promoção do conservadorismo, promoção dos pilares da civilização ocidental, promoção da defesa da família, do combate ideológico, e esse discurso ele não vai mudar. Esse é o discurso que me elegeu, esse é o discurso que o meu público quer ouvir, esse é o discurso que eles querem me ver sendo combativo. Total apoio ao governo Bolsonaro. O recado é para o Congresso. Deixem o presidente trabalhar.